Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades, páginas 55 a 57, logo depois da vinheta. Isso aí. Então, vamos às correções. Começando pela questão 5, lembrando que já fizemos a 1, 2, 3 e 4 na aula anterior. E aí essa questão 5 da página 55 diz para a gente o seguinte: determine o valor da constante real m, então ele quer saber aqui o valor de m, nessa equação para que menos 3 seja uma de suas soluções. Bom, se nós conhecemos que menos 3 é uma dessas soluções, então nós vamos calcular o valor numérico para x igual a menos 3 e já sabemos que esse valor numérico deve ser zero. E aí vai ficar explícito para a gente o valor de m. Olha só. Então, substituindo x por menos 3, teremos menos 3 ao cubo, que dá menos 27. Menos 3 ao quadrado, 9 vezes menos 5 dá menos 45. Menos 3 vezes m, menos 3m, menos 6. Menos 27, menos 45, menos 6 dá menos 78. E aí, menos 72 menos 78, passando para lá vai ficar mais 78, ou passando o menos 3 para lá, teremos 3m. Então, menos 78 dividido por menos 3, menos 26 é a resposta da questão. Ok? Simples, né? Item 6, obtenha as soluções. Então, ele quer todas as soluções. Observe que a equação é do quarto grau. Significa dizer que ela admite 4 soluções. E aqui nós temos duas já conhecidas. E qual é o processo que nós devemos fazer? Nós devemos usar Briot-Ruffini. Para sairmos de grau 4, reduziremos com esse daqui para grau 3. Depois faremos Briot-Ruffini com esse, reduziremos para grau 2. E em grau 2 conhecemos delta e Bhaskara, não é? E aí fica fácil fazer. Então, olha só. Então, você pega os coeficientes aqui. E lembre-se de observar se ele está na forma completa. Então, olha os coeficientes. 2, menos 4, menos 26, 28, 48. E quem é a raiz? Primeiro vamos usar o menos 1. Então, inicialmente, você pensa só nessa primeira linha aqui. Daí você repete, aí fica 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 4, menos 6. Aí menos 6 vezes menos 1 dá 6, menos 26, 20. Menos 20, né? Menos 20 vezes menos 1 dá 20, 20 mais 28, 48. 48 vezes menos 1 menos 48, mais 48, 0. Bom, agora eu vou tirar os riscos. O zero era de se esperar, então se aqui não desse zero, significaria que você já está fazendo errado. Por quê? Porque ele já disse que menos 1 é solução. Então é claro que o resto tem que dar zero. Então, quando você fez isso aqui, preencheu essa segunda linha, você está encontrando aqui o segundo termo que você vai desenvolver, ou seja, os coeficientes. Então você agora esquece a primeira linha e aplica Briot-Ruffini com esses coeficientes aqui. Daí você traz o menos 3 e aí vai usar essa raiz aqui, menos 3, e segue Briot-Ruffini. Então, ó, repete, multiplica menos 6, menos 12. Menos 12 vezes menos 3, 36. Menos 20, 16. Menos 48 mais 48, 0. Também era de se esperar esse resto 0, tá bom? E aí, ó, se o resto aqui foi 0, e esses termos aqui são os termos daquela equação do segundo grau que eu falei, ó, são os coeficientes. Então, ó, grau 4, grau 3, grau 2, tá vendo? Então aqui, ó, 2x ao quadrado, aí você vai colocar aqui o 2x ao quadrado. Isso aqui é um 2, então 2x ao quadrado, menos 12x, mais 16 igual a 0. Olha aqui, então você saiu de uma equação do quarto grau, reduziu para terceiro grau, reduziu para segundo grau. E estando aqui com uma equação do segundo grau, é só você fazer delta e Bhaskara. Então, delta dá 36 menos 32, 4. Aí vai ficar menos b, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Então, 8 sobre 2, 4. 6 menos 2, 4. Sobre 2, 2. Então, olha as raízes. 2, 4, menos 1, menos 3. É só dar agora aqui, apresentar aqui agora o conjunto solução. Então, ó, menos 1
poderia estar, né, menos 3, menos 1, 2 e 4 em ordem crescente, por exemplo. Aí tanto faz. Item 7. O polinômio é divisível por x menos 5. O que significa ser divisível? Significa dizer que o resto é zero. Obtenha um conjunto de solução correspondente à equação px igual a zero. Quando ele está falando obtenha um conjunto de solução, ele está dizendo determine todas as raízes. É fazer exatamente o que fizemos aqui. Determinamos todas as raízes e apresentamos o conjunto de solução. Aqui o que está sendo solicitado é a mesma coisa, o que está sendo pedido é a mesma coisa. Quando ele diz para a gente, olha, obtenha todos os x tais que p de x é zero, ele está dizendo determine o conjunto de solução. Como nós já conhecemos uma raiz, que é a raiz aqui do divisor, porque é divisível, então vamos usar 5, Nebriot-Ruffini. Então, ó, usando aqui o 5, os coeficientes 1, menos 9, 23 e menos 15, repete, multiplica 5, menos 9, menos 4, menos 20, mais 23 dá 3, 15 menos 15, 0. Zerou, beleza, era o que esperávamos. Então aqui são os coeficientes desse outro termo que você vai encontrar, né, que é do quociente. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Daí, equação de segundo grau, delta e Bhaskara, por exemplo. Então, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, 6 sobre 2, 3, 2 sobre 2, 1. Então, as raízes são 1, 3 e 5. Tá vendo? O 5 foi dessa daqui, foi o que você usou. Ó, então, 5, 3, 1. Tanto faz a ordem aqui, né? Mas apresente aqui no final o conjunto solução. Tudo bem? Agora, a questão 8. Resolva a equação algébrica sabendo que duas de suas raízes são 3 e menos 1. Então, segue aí o mesmo raciocínio das questões anteriores. Temos aqui uma equação do quarto grau, então vamos usar o 3 e o menos 1 para reduzirmos para grau 2 e fazermos então por delta e Bhaskara. Então, olha só, usando primeiro o menos 1, tanto faz aqui, tá certo? Você pode usar o 3 ou o menos 1, essa ordem não importa. Depois você vai chegar no mesmo quociente aqui, usando o menos 1 ou 3 primeiro, tanto faz. Então aqui foi feita a opção de colocar o menos 1 primeiro. Então os coeficientes são 1, menos 5, menos 10, menos 6. Mas observe que está faltando o termo x ao cubo. Então é preciso observar isso para incluir aqui o zero. Porque se você já colocasse direto 1, menos 5, menos 10 e menos 6, você ia fazer errado. Então é aquela história que eu chamo sempre a atenção. Vai fazer Nebriot-Ruffini, observe se o polinômio está na forma completa, tá bom? Então temos aí, ó, repetindo aqui o 1, daí menos 1, mais 0, menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 5, menos 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, menos 10 dá menos 6, 6, menos 6, 0. Já era de esperar, então você já sabia que esse resto tinha que dar 0. Daí você esquece essa primeira linha, não precisa nem riscar como eu estou fazendo. Estou riscando aqui para estar explicando para você que está assistindo o vídeo. Porém, você sabe que você vai usar agora essa linha com o outro termo, com a outra raiz, que é agora, ó, 3. Já usamos essa, vamos usar essa. Aí o processo você sabe que é repete, multiplica, então fica 3 menos 1, 2, 6 menos 4, 2, 6 menos 6, 0. Já sabia que o resto era 0. Já aqui os coeficientes do quociente. Então, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Aqui está a equação. Então, você vai resolver essa equação e vai ficar b ao quadrado mais ou menos raiz de delta. Observando que delta, b ao quadrado menos 4ac, né? E aí fica 4 menos 8, que vai dar menos 4. Raiz de menos 4 é mais ou menos 2i aqui, ó, na fórmula, menos b, mais ou menos raiz de delta, ou seja, 2i sobre 2. Então, menos 2 mais 2i, fica simplificando, fica por menos 1 mais i. E menos 2 menos 2i vai dar menos 1 menos i. Ó, aqui são as outras duas raízes. Tivemos raízes complexas. Isso pode acontecer? Claro. Então, temos essas duas raízes. Além delas, temos 1 e 3. Então, olha aqui, ó. Menos 1
Eu falei 1, mas é menos 1, né? Porque eu não tinha visto o sinal aqui, ó. Então, menos 1 está aqui. 3 positivo está aqui. E menos 1 mais i e menos 1 menos i. Esse é o conjunto solução. Item 9. Sabendo que 2 é uma das raízes, obtém as demais soluções. Mesmo processo. A atividade toda é em cima disso, de você, a partir de uma ou duas raízes conhecidas, poderia ter mais, bastava que o polinômio fosse do quinto grau daí em diante. Então você vai ter algumas raízes conhecidas, aplica Briot-Ruffini, reduz o grau para chegar a uma equação do segundo grau ou do primeiro grau, e daí resolver pelo processo que você já conhece. Normalmente, quando a gente cai numa equação de segundo grau, a gente faz por delta e Bhaskara, né? Então, olha só, 2 é uma raiz, aqui está. Os coeficientes, observe grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. E os coeficientes são 2, menos 1, menos 5, menos 2. Repete, multiplica, soma. Então, 4 menos 1, 3. 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. Aqui, os coeficientes do quociente, então, 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Faz delta, b ao quadrado dá 9, aí menos 8 dá 1. Então, menos 3 mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Observe que a agora aqui vale 2. Ficaremos com menos 3 mais 1, 2. 2 sobre 4, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 sobre 4, menos 1 sobre 2. Agora sim, falei certo. Menos 3 menos 1, menos 4, sobre 4, menos 1. Então, temos menos 1, menos 1 sobre 2 e 2. Está vendo aqui? Vou destacar aqui as raízes. E esse é, portanto, o conjunto solução. Mais uma questão, também nessa linha, só que agora essa ela está contextualizada. Fica até mais interessante, está até mais a cara do questão que pode cair no Enem, nesse estilo aqui. Tá bem? Fique atento. O capital livre para investimentos ou capital de giro de uma empresa C em função dos anos T de sua existência no mercado pode ser descrito pela função C de T. Sabe-se que no ano 4, ou seja, no quarto ano, a empresa apresentou um capital de giro igual a 0. Os demais anos nos quais a empresa apresentou um capital de giro também igual a 0 somam. Olha só, então já sabemos que se no quarto ano o capital de giro foi 0, C deu 0, significa dizer que 4 é raiz desse polinômio. Tá bom? Então, se substituirmos aqui t por 4, o resultado dá 0. Ele quer saber quais foram os outros dois, porque temos 3, né? Olha só, o grau aqui é 3. Então, temos uma raiz, vamos encontrar as outras duas. Só que ele não quer simplesmente quais são as outras duas raízes, ele quer a soma dessas outras duas raízes. Então, vamos lá. Usando Briot-Ruffini, sabendo que 4 é raiz, e aí observando grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, vamos anotar aqui os coeficientes. Então, 1 menos 14, 56 e menos 64, repete, multiplica, soma, menos 10, menos 40, 16, 64 menos 64, 0, tá aí. Então, os coeficientes 1 menos 10, 16, fica, portanto, t ao quadrado menos 10t mais 16. Aí vem menos b, então fica 10, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 10 mais 6, 16 sobre 2, 8. 10 menos 6, 4 sobre 2, 2. Então, as outras duas raízes foram 8 e 2. E ele perguntou a soma. Ó, tá vendo aqui? Perguntou a soma. Então, 8 mais 2, 10. Alternativa, letra C. Isso. Item 11. Para as equações a seguir, indique o grau da equação, o número de soluções que ela admite, o conjunto solução e a multiplicidade de cada uma das raízes. Bom, moleza quando a questão traz a pergunta dessa forma, que já está na forma fatorada. Então, somando aqui os expoentes, determinamos o grau. Então, ela será de grau 5. O número de soluções coincide com o grau, então ela tem 5 soluções. O conjunto solução são as raízes que zeram, que são os termos que zeram isso aqui, ou seja, o oposto desse e o oposto desse. Então, o conjunto solução 2 e 1.
E a multiplicidade, você olha aqui no expoente, então você vai dizer que a raiz 2 tem multiplicidade 3 e que a raiz 1 tem multiplicidade 2. Olha só. A equação é do quinto grau, foi o que eu disse. 5 soluções também foi o que eu disse. Conjunto solução 2 e 1. E a raiz 2 tem multiplicidade 3 e a raiz 1 tem multiplicidade 7. Desculpe, 2. Olhei para o 7 aqui de baixo. Então a raiz 1 tem multiplicidade 2. O expoente determina a multiplicidade da raiz que está aqui. Então, grau, aqui embaixo, letra B, 3 com 2, 5 com 1, 6. Então ela será do sexto grau. Ainda ela vai admitir 6 soluções. As soluções são 7, menos 2 e menos 5. Tá vendo? Menos 7, pega o oposto, então fica 7. Então 7, a raiz 7 tem multiplicidade 3. A raiz menos 2, que é o oposto aqui de 2. Então menos 2 tem multiplicidade 2. E menos 5 tem multiplicidade 1, que nós dizemos que ela é uma raiz simples. Tá bom? Então é uma raiz simples, então menos 5 é raiz simples. O menos 2 é uma raiz de multiplicidade 2. E o 7 é uma raiz de multiplicidade 3. Tudo bem? Item 12, escreva uma equação. Quando ele falou uma, porque a gente pode generalizar, nós podemos encontrar várias equações cujas raízes são essas dadas aí. Daí, como é que você faz? Você escreve na forma fatorada, parecida com o que fizemos aqui. E quando ele diz 1, é porque você vai colocar aqui um A qualquer. Você poderia colocar qualquer número aqui, diferente de 0. Qualquer número diferente de 0, para que admitisse essas raízes 2 e 1. Então é o que faremos nessa questão. Então, olha só. Vamos botar aqui então a letra A, porque aqui poderíamos ter um coeficiente qualquer, e aí escrever na forma fatorada. Então seria x menos 2, x menos menos 1, que vira x mais 1, x menos 3 e x menos menos 2, que vira x mais 2. Isso tudo igual a 0. Agora você pode distribuir aqui, multiplicar x menos 2 por x mais 1, que vai dar x ao quadrado menos 4, e x menos 3 vezes x mais 2, que vai dar isso. Distribua mais uma vez, some os termos semelhantes e vai chegar em x à quarta menos 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x mais 12. Pode ainda multiplicar por um número real qualquer, desde que seja diferente de zero. Qualquer número real excluindo zero, tá bom? Quando ele diz atribuindo valores não nulos para A, podemos obter equações do quarto grau nas condições citadas, ou seja, as condições são essas raízes aqui. Então aqui é a forma fatorada como polinômios do primeiro grau, onde aqui você teria um coeficiente qualquer. Se aqui você colocar um 2, é só multiplicar todos os termos por 2, por 3, daí em diante, tá bem? Essa questão semelhante à anterior, com a diferença que agora ela é do terceiro grau e diz que aquele coeficiente de maior grau, ou seja, aquele valor A, você deve colocar o número 1. Então você vai ter aqui fora 1, aí fica x menos as raízes, lembre-se disso. Então é x menos 2, x menos 3i, x mais 3i. 1 vezes x menos 2 dá x menos 2. Esse segundo vezes o terceiro polinômio aqui, esse vezes esse, você multiplica, vai dar x ao quadrado menos 9i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então aqui menos por menos vai dar mais. Que multiplicando agora por esse aqui, teremos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 9x menos 18. Então esse é o polinômio do terceiro grau, com o coeficiente de maior grau igual a 1, cujas raízes são 2, 3i e menos 3i. Questão 14. Para a equação x menos 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Olha só. Então nós já fizemos aqui no início das atividades umas questões em que ele me trazia duas raízes diferentes. Agora ele disse, olha, eu tenho aqui um polinômio do terceiro grau, ou seja, ele vai ter 3 raízes. E eu já estou te dizendo que 2 raízes são essas aqui, menos 2, que vai aparecer 2 vezes. Determine o conjunto de solução. É só você aplicar Briot-Ruffini 2 vezes, ó. Menos 2, aí vem 1, 1, menos 8, menos 12. Usa Briot-Ruffini, multiplica, soma, dá menos 1, dá 2, menos 8, menos 6, dá 12, menos 12, 0. Usou uma vez. Como ela tem multiplicidade 2, significa dizer que ela vai ser raiz 2 vezes. Então esquece esse, usa aqui agora pela segunda vez, e aí faz 1
multiplica, soma. Então, menos 2, menos 1, menos 3, 6 menos 6, 0. Prontinho. Daí você achou o resto zero e faz agora x menos 3 igual a 0. Então, x é 3. Então, quais são as raízes? Menos 2 e 3. Mas como é que a gente escreve o conjunto de solução? Não repete elementos, né? Por isso fica só menos 2 e 3. E essa daqui será a resposta, será o conjunto de solução para o item A. Escreva essa equação na forma fatorada apenas com fatores do primeiro grau. Então você vai escrever x menos cada raiz. Então vai ficar x mais 2, x mais 2, x menos 3. Ó, x mais 2, x mais 2, x menos 3. Que número você coloca aqui fora? Antes aqui, você coloca o número que vai ser esse mesmo coeficiente aqui, ó, que é o coeficiente do termo de maior grau. Então, como aqui é 1, aqui fora fica sendo 1. Se aqui eu tivesse 3, eu colocaria aqui 3. Se aqui eu tivesse 4, eu colocaria aqui 4 e daí em diante, tá bom? Preste atenção nisso. Questão 15. A equação admite 2 como raiz, cuja multiplicidade é 3. Então, olha que maravilha. Temos o 2 e vai ter uma multiplicidade de 3. Então, nós já conhecemos 3 raízes dessa equação. Então, vamos usar Brillouin-Ruffini 3 vezes e chegaremos a uma equação do primeiro grau. Tá vendo? Questão bem semelhante à anterior. Então, olha aí, usou Brillouin-Ruffini uma vez. Aí você vai ter os coeficientes 1, menos 9, 30, menos 44, 24. Repete, multiplica, dá 2, menos 9, menos 7, menos 14, mais 30, 16, 32, menos 44, dá menos 12, menos 24, mais 24, 0. Pronto. Esquece a linha de cima e usa a raiz 2 pela segunda vez. Então, os coeficientes, aí você repete, multiplica, 2 menos 7, menos 5, menos 10 mais 16, 6, 12 menos 12, 0. Opa, 0 de novo, como tinha que ser. Esquece a linha de cima e vai usar o 2 pela terceira vez. Então, repete, multiplica e soma. 1 vezes 2, 2, menos 5, menos 3, menos 6 mais 6, 0. Ó, aqui deu 0, aqui deu o resto 0, aí você vai ter x menos 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0 significa dizer que x é 3. Então, as raízes são 3, 2, 2 e 2. Ele perguntou, determine a outra raiz. Qual é a outra raiz? 3. Então, 3 é a resposta. O último item da aula de hoje é a atividade 16. Ele diz, em cada item é possível chegarmos às soluções da equação correspondente fatorando o polinômio px. Bom, todas as questões que fizemos até agora foi a partir de uma raiz ou duas raízes ou três raízes conhecidas e nós usamos o dispositivo de Brillouin-Ruffini para reduzir. Nesse caso aqui é quando nós não conhecemos nenhuma raiz, então eu não conheço nenhuma. O que é que eu posso fazer? Uma estratégia é fatorar. Teremos outras maneiras, como veremos na aula seguinte. Mas hoje, se nós ainda não estudamos o próximo tópico do assunto e nós não conhecemos nenhuma das raízes, então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fatorar. Então, olha só, deixa eu grifar aqui. Observando que esse com esse tem um termo em comum que é o x ao quadrado. Então, coloque x ao quadrado em evidência e daí você vai ficar com x ao cubo por x ao quadrado dá x. X ao quadrado por x ao quadrado dá x mais 1. Nesse terceiro e quarto termos, podemos colocar o menos 4 em evidência, tá vendo? Então, menos 4x dividido por menos 4 vai dar x. E menos 4 por menos 4 dá mais 1. Então, observe agora que nessa segunda linha, o x mais 1 ficou um fator comum. Então, bote ele em evidência e tenha x ao quadrado menos 4 no outro parênteses. Então, agora, se esse produto daqui é 0, é porque o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Se x mais 1 for 0, significa dizer que x é menos 1. Se x ao quadrado menos 4 é 0, significa dizer que x é 2 ou que ainda x é menos 2. Então, as raízes são menos 1, menos 2 e 2. E esse é o conjunto de solução. Tá vendo? E fizemos pelo método da fatoração. Eu vou tirar os riscos aí para você ver as marcações, olha só. Então, a ideia foi fatorar, foi agrupar esses dois, colocando aqui em evidência o x ao quadrado e colocando menos 4,
fazendo aqui mais uma vez em evidência, e aí observamos que o produto dos dois foi 0. Bom, aqui usaremos a mesma ideia, vamos ver o que é que pode ser colocado aqui em evidência, olha só. Então aqui temos o x menos 1, que já está comum, e o x ao quadrado, que também tem aqui. Então colocando aqui o x ao quadrado, você vai ter x ao cubo, dividido por x ao quadrado, vai dar x. Aqui está o x menos 1, vai ter um x, e ainda vai ter um x menos 2 aqui desse, tá vendo? Então olha só, x ao quadrado, aí x menos 1, e aí você vem com x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. E x menos 2 dividido por 1, já que não teve nada em evidência com ele, nada comum com ele, ficou x menos 2. Menos, esse termo vai ter o x ao quadrado, vai ter o x menos 1, então fica só o x mais 4 lá dentro. Ó, tá aqui. Então esse repetiu, repetiu. Esse daqui fica x ao quadrado menos 2x menos x mais 4, que vai dar x ao quadrado menos 3x menos 4. Agora vamos usar a mesma ideia da questão anterior, quando ficamos aqui com o produto. Então temos esse vezes esse vezes esse. O produto de números dá zero quando alguém é zero. Então x ao quadrado pode ser zero, sendo assim x é zero. Ou x menos 1 é zero, sendo assim o x é igual a 1. Ou ainda esse daqui é zero. E aí você vai resolver delta e bhaskara e vai encontrar 4 e menos 1. Então as raízes são 0, 1, 4 e menos 1. Tá bom? Então aqui embaixo, conjunto solução. Ó, vou destacar. Prontinho. Uma águia não teme o galho que pisa, pois confia no poder de suas asas. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!